Olá, meu nome é Andréia Parra e hoje eu vou conversar com vocês sobre o que é intuição e o que isso tem a ver com a educação. Então, no nosso cotidiano, a gente utiliza a palavra intuição com diversos significados. A gente fala de intuição feminina, intuição de mãe, mas a ciência contemporânea tem dado muita importância ao conceito de pensamento intuitivo, que surgiu mais ou menos na década de 80 e se intensificou com os estudos da psicologia experimental a partir dos anos 2000. Esses estudos, eles evidenciaram que a gente passa a maior parte do nosso tempo com o nosso pensamento no piloto automático, no modo intuitivo, sem a participação da razão, da reflexão, como se antes pensava. Então, a maior parte das nossas decisões e do nosso comportamento cotidiano, ele não conta com o sistema racional. Esse sistema racional, ele participa em alguns momentos, mas a maior parte do tempo nós estamos tomando decisões diariamente e nos comportando baseados na nossa intuição. E o que é a intuição? Esses estudos recentes têm mostrado que a nossa intuição é formada em grande parte pela nossa genética, mas principalmente pelas experiências que nós construímos ao longo da vida. Então, vamos dar um exemplo de aprendizagem intuitiva. Por exemplo, a criança, quando ela aprende a língua materna, ela aprende isso sem ter nenhuma consciência de que ela está aprendendo a língua materna. Então, ela vai aprendendo a falar. Né? Então, a intuição ela é formada pelo repertório cultural da criança. E além da intuição, que é essa aprendizagem subconsciente, não consciente, a gente tem a intuição do especialista, que é aquela intuição que é formada com a participação da reflexão do sistema racional, que é, por exemplo, aquele médico que estudou bastante, que viu muitos pacientes e que com a experiência dele, na hora que ele vê um paciente, ele consegue dar um diagnóstico, né, na hora, porque ele já tem esse repertório intuitivo. Então, esses são, por exemplo, exemplos, né, tanto da intuição subconsciente como da intuição onde participa aí também o sistema racional. E o que isso tem a ver com a educação? Tudo a ver com a educação, principalmente quando a gente vai falar de educação socioemocional. Por quê? Porque a escola ela tem se preocupado sempre com o currículo formal e o currículo acadêmico, mas a ciência está mostrando que a criança aprende pela experiência, e não só a criança, o adolescente e até mesmo o adulto aprende principalmente pela experiência, com a ampliação do seu repertório intuitivo. Então, se a gente vai falar, por exemplo, de empatia, de aprender a se relacionar, será que as crianças vão aprender isso por meio de uma aula onde elas entendem o conceito de empatia, ou na vivência, com um clima escolar que seja democrático, onde ela se sinta acolhida, onde ela sinta que ela pode falar o que ela pensa e o que ela sente? Então, isso é muito importante para quando a gente for observar a escola. Eu falo muito para os pais que vêm me perguntar, quando eu vou visitar a escola do meu filho, o que eu observo? É claro que a gente precisa, sim, olhar o currículo, o projeto pedagógico da escola, mas é muito importante que a gente observe as relações. Como é o clima dessa escola? As crianças lá, elas estão felizes, elas são espontâneas, os professores, eles parecem estar tranquilos, lidando com as situações de conflito com tranquilidade. Então, é muito importante que a gente observe se as escolas estão investindo nas relações e nas pessoas. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.